Graça e paz, irmãos. Glória a Deus pela vida de cada um que está assistindo este vídeo. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado saúde até agora. Eu estou gravando mais um vídeo. Eu não vou mais falar o número dos vídeos, porque agora já tem mais de 5 vídeos e assim eu vou continuando com esses vídeos. Estou apenas começando a gravar estes vídeos para poder edificar a sua vida e que você possa conhecer a Jesus de uma forma em que nunca te apresentaram. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas há muitas maneiras de apresentar a Cristo para uma pessoa. Eu quero apresentar aquele Cristo que eu conheci. Quem sabe você me considere como seu pastor, né? Eu não me apresentei, eu sou o pastor Max. Eu quero edificar a sua vida através desses vídeos, através dessa palavra. Quem sabe você, através desses vídeos, você queira ser uma ovelha, né, minha e me ouvir, né? Porque Cristo até disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero dizer que esses vídeos são para atrair aquelas pessoas realmente que concordam realmente com o que eu vou dizer, né? Então aqueles que não concordam com o que eu digo, então eu não me preocupo com eles, né? Quero dizer mais uma vez que meus vídeos são vídeos caseiros. Agora eu consegui comprar um cartão de memória mais longo, agora não vai ter tantos cortes como nos primeiros vídeos, né? Porque acabava a bateria e tal. Então eu quero abençoar vocês. Cada vez que eu vou recebendo algumas ofertas, alguma coisa, eu vou investindo no reino de Deus para ficar melhor esses vídeos do que os outros anteriores, né? Então o que eu quero dizer para você hoje, e o tema que eu quero abordar hoje é o tema: ser cristão é andar na contramão do mundo. Bom, eu tenho um texto bíblico aqui em Romanos, capítulo de número 6, e versículo de número 17. Romanos capítulo 6 e versículo número 17. Tem outras maneiras aqui de se falar sobre o cristão andar na contramão do mundo. Quer dizer, o cristão saindo fora do pecado. O mundo é um reino de Satanás onde opera o pecado, onde domina o pecado. Então, se você está no mundo, com certeza você vai estar no pecado. Eu conheci um rapaz, e esse rapaz ele pregava em todas as igrejas da Assembleia de Deus. Como eu já disse aqui, eu fico muito triste de ter que falar essas coisas, mas é o que está acontecendo hoje. Eu deixo um alerta para as igrejas, né? Que a visão que Deus me deu hoje é para não deixar qualquer pessoa pregar nem cantar na nossa igreja. Então, assim, eu tenho igreja, que eu digo, né, explicando melhor, uma sala comercial ou um local em que pessoas se reúnem, mas na realidade nós somos igreja. Enfim, para essas pessoas vigiarem antes de convidarem essas pessoas para pregarem nas suas denominações. Porque embora esse rapaz ele pregasse em muitas igrejas, recebesse bastante ofertas, era um pregador de avivamento, era um pregador de prosperidade, era um pregador que pregava aquilo que as pessoas queriam realmente ouvir. Mas ele vivia aos seus oscilos e gostava de ostentar, gostava de usar roupas boas, explorava pessoas para poder obter essas coisas. Eu tive esse exemplo porque eu observei a vida desse rapaz. E, no entanto, teve uma certa altura da sua vida que ele caiu, depois caiu de novo, agora por último caiu de novo. E quando ele cai, ele sai da presença de Deus, encaixa-se no livro de Hebreus, capítulo 10, aqueles que tripudiaram e pisaram no sangue de Cristo e no sacrifício de Cristo.
pregar o evangelho doutrina de demônios, conforme a direção do mundo, conforme a maioria, né? Porque tu tá vendo ali que é só um peixe de cor diferente, e todos os outros são cor negra, mas tem mais. E todos os peixes estão indo para essa direção, e este peixe está sozinho, indo por uma direção contrária. Então o cristão hoje em dia ele tem que ir nessa direção. E no caso desse rapaz, eu quero citar, esse rapaz ele foi conduzido pela maioria e ele foi neste caminho que não tem mais volta. Infelizmente, na minha opinião, a não ser que haja um arrependimento, que aí é com Deus e eu não posso julgar, mas eu oro para esse rapaz direto porque é um grande influente, né? Tinha uma grande influência nas igrejas, né? Então, quer dizer, para aprofundar mais o seu conhecimento, usando este exemplo deste rapaz, que eu aqui não vou citar nomes, essas igrejas que ele ia pregar acreditavam no ministério dele, por quê? Porque pessoas cheias de ego recebiam essas palavras e glorificavam ao Senhor, e a igreja pegava fogo, mas um fogo, com certeza, um fogo estranho. Porque dias depois, o rapaz estava se vestindo de outra forma, cantando músicas do mundo, envolvido com pessoas do mundo, com meninas, com jovens. E eu até falei com ele assim que para ele preservar essas oportunidades que ele tem aí de pregação, porque nem eu tinha tanta oportunidade, nem eu tenho tanta oportunidade como ele para pregar. Por quê? Porque quando eu prego aquilo que Deus realmente manda dizer, o que está dentro realmente da palavra, né? Eu quero dar esse exemplo para você, que esse rapaz tinha terno e gravata, roupa de crente, jeito de crente, conduta de crente, né? Aos olhos do crente, porque você vai subir em cima de altar, ninguém conhece a sua vida, aqueles mais íntimos não te dão uma moeda se você anda errado. E eu estou falando para você que é pregador, que é cantor, que vai cantar nas igrejas, que prega nas igrejas. Lá na sua casa, no seu meio, tem gente que sabe quem você é e não acredita nas suas pregações, não acredita em Jesus, nega o nome de Jesus por causa do teu comportamento, da tua conduta, por causa daquilo que tu mostra. E se você é líder e faz essas coisas, você será julgado por isso que você faz. Porque Cristo diz no livro de Lucas e Mateus, ele disse que se eu não vier à terra, né? Não vou te citar o texto certinho, mas eu vou explicar. Se eu não vier na terra e fizeste esses milagres, eles não teriam pecado. Mas agora que eu vim à terra e eu realizei esses milagres, agora eles têm pecado. Por quê? Porque agora conheceram o Filho de Deus e agora não tem como negar mais o Filho de Deus. E quando o Filho de Deus morreu na cruz por eles, e mesmo assim xingaram, cuspiram em Jesus e o negaram, um dia ele voltará e eles não têm como se livrar desse pecado, se fazer de inocente no dia do juízo. Então, por mais que você tenha pessoas ao seu redor que tem cara de crente, que tem roupa de crente, que anda com a Bíblia debaixo do braço, não tem nenhuma prova concreta se ele é ou não é convertido, só Deus para saber. Mas pelos seus frutos conhecerei a árvore. Isso diz a palavra de Deus.
Vou falar aqui a respeito do batismo. O batismo em águas, tem muitas pessoas que eles vão porque o outro convidou, porque agora ele vai entrar num clube, e agora se ele tiver batizado, ele faz parte desse clube. Eu mesmo, irmãos, antes de conhecer mais profundamente o Evangelho, quando eu estava nesses segmentos religiosos, eu também conduzia pessoas ao meu grupo, porque se a pessoa se batizasse, todo mundo ia perguntar para ela: você é batizado? Sou. Então você faz parte de um grupo batizado. Então, para essas pessoas entrarem no meio evangélico, é mais fácil se ele for batizado. E se ele não for convertido, ele continua praticando as mesmas coisas. Por quê? Porque ele batizou só no confessar pela boca, no coração ele não estava convicto, não tinha intenção nenhuma de abandonar o pecado, e ele continuou no engano, porque se batizou, enganou muitas pessoas, né? E o que eu quero dizer para você é: pessoas enganadas pelas Escrituras, ou pessoas enganadas por outras pessoas que leem as Escrituras para elas, porque elas mesmo não leem as Escrituras, elas não examinam as Escrituras. Tem pessoas que digam assim: Max, você tem muito conhecimento e não tem graça. Você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa... Porque as pessoas acham que eu leio bastante a Bíblia, leio livros para poder ter um conhecimento para explicar para as pessoas melhor a respeito do que eu entendo do Evangelho. Vocês entendem que se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, eu tenho que saber. Não tudo, mas o básico eu tenho que saber. Tem muitas pessoas, elas se confundem dizendo: olha, você sabe demais, você... Por quê? Porque elas não sabem demais, porque elas não têm um tempo para ler, elas não tiram tempo, às vezes elas não tiram tempo para ler livros ou para ler Bíblia, mas elas têm tempo para fazer outras coisas, para entrar na internet, ver vídeo, entrar no Facebook. Então, eu entro no Facebook mesmo só pelo necessário, para não tomar meu tempo da minha leitura. E por isso que eu faço as leituras e faço os estudos, e por isso que eu tenho mais conteúdo. Mas não que eu não ore, que eu não jejue, que eu não tenha um tempo de intimidade com Deus, né? E pessoas em denominações se enganam, porque eles estão em denominações, eles estão em organizações, eles estão dentro de quatro paredes, reunindo com pessoas, e acham que eu tenho que andar na mesma situação que eles. Você já ouviu falar que a igreja hoje, a instituição, a denominação, a placa, está entrando o mundo dentro da igreja hoje? É isso que eu quero falar. Eu não quero ir na direção desse mundo. Eu não quero ir na direção dessas pessoas. Eu quero ir na direção do Evangelho. E eu quero ler o Evangelho aqui para vocês. Em Romanos 6,17 diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando éreis servo do pecado, estáveis livres da justiça.
E que frutos tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Agora no Romanos capítulo 8 vai dizer assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Outros trechos aqui também, ó. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 18 diz, 18 e 19, eu vou ler o 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A expectação da criatura é das criaturas de Deus que foram feitas, que ainda não se tornaram filhos de Deus, terem falta de exemplo de pessoas convertidas, como o exemplo do peixinho ali, ó, que vão numa direção diferente, e ele é diferente, lavado e remido com o sangue de Cristo, com certeza. Não voltaram a cuspir no sacrifício de Cristo, não brincam com a graça de Deus, não se fazem de novo servos do pecado, como já eram antes e não tinham vergonha, agora depois que se converteram tinham vergonha. Como se você se envergonha de uma coisa, você não comete de novo. Então, se você se envergonha da mentira, do pecado, de todo tipo de pecado, você não volta de novo. Você continua adiante, porque lá você não quer voltar de jeito nenhum. Você se sente podre. Então, quando você lembra dessas coisas, você desanima. E você faz tudo, uma força incomum, para poder não voltar para o pecado. Quando você não ama o pecado, você não se enxerga de outra forma, não se enxerga de outra maneira. Agora eu vou ler outro tema aqui. Pessoas que se enganam. Como assim pessoas que se enganam, Pastor Max? Como que pessoas se enganam? As pessoas se enganam com aquilo que é certo e chamam por aquele vão por aquele ditado: a voz do povo é a voz de Deus. De novo o exemplo dos peixinhos. A voz do povo é a voz de Deus. Aí eu coloquei aqui mais alguma coisa. O batismo inútil para os não convertidos. O batismo vem depois da conversão. Talvez você está em um processo de convertimento ainda. Talvez você converteu a sua mente, mas não converteu o seu órgão genital. Talvez você converteu a sua consciência, mas você não converteu a sua língua. Aí você diz: como converter a minha consciência? Por exemplo, quando você quis aceitar a verdade na sua vida, uma verdade absoluta na sua vida, antes disso a sua consciência ela te acusava, mas você não ligava, ela te acusava, e você acabou o quê? Convertendo a sua consciência que te acusava numa coisa que não te acusava mais. Com certeza,
você manobrou sua consciência durante um longo tempo. É como se a pessoa não era corrupta, entrou num lugar que tem várias pessoas corruptas e aquelas pessoas corruptas começam a contaminar aquela pessoa até que ela se corrompe também. Então, ou ela sai do meio dos corruptos ou ela se corrompe também. Porque o pecado é tão atraente que às vezes você não acaba tendo uma conversão completa, você já acaba caindo. Aí você começa de novo, você recomeça, você começa a ter um contato com essas pessoas de novo, você cai. Eu conheci pessoas que entraram no homossexualismo, eu dizia, sai do meio dessas pessoas homossexuais. Não, mas são meus amigos. Eu preciso ficar no meio dos meus amigos, eu quero mostrar que eu consegui sair. Mentira. Só se enganou. Né? Só se enganava. Então quer dizer, para você conseguir chegar a uma conversão, tem muitas coisas que você tem que renunciar. Depois que você está forte, que você está realmente convicto, que você está convertido a Cristo realmente, todos os seus membros, que nem diz aqui, o apóstolo Paulo diz que antes você usava os seus membros para o pecado, agora você usa os seus membros para a justiça, para a santidade, para a santificação. Então, se antes você usava os seus membros para a injustiça, agora você está usando para a justiça, então quer dizer que todos os seus membros estão convertidos e não tem nem mais um membro para poder ser convertido. Agora você pode dizer, Pastor Max, por que você está dizendo que nós nos convertemos de etapa em etapa? Mente, boca, pés, mãos, órgãos, genitais. É engraçado dizer isso, não é? Mas tem pessoas que quando conhecem a Cristo, eles não querem mais nada, eles não querem saber de mais nada, o que eles querem é cajadada, o que eles querem é palavra de conserto, eles não querem saber de mais nada, para eles acabou dinheiro, para eles acabou tudo, para eles acabou o pecado, eles querem tudo, eles querem tudo de Deus, eles vão assim, além do normal, eles vão com uma radicalidade além do comum, acima da média, porque eles não querem mais ter nenhum membro deles fazendo parte ainda desse mundo pecaminoso e trabalhando com o pecado. Aí é uma conversão rápida. Mas aquele que conheceu um Cristo misericordioso, que você pode dizer, mas pastor, você está dizendo que Cristo não é misericordioso? Eu estou dizendo que Cristo é muito misericordioso, Deus é muito misericordioso, mas não devemos brincar com a graça de Deus. É como se você pedisse para alguém lavar seu carro, alguém lavasse esse carro, e você fosse no barro, na lama, imundiçasse todo o seu carro. Aí você chegava nele, lava o meu carro de novo. Aí ele lavava o seu carro de novo. Aí você ia lá na lama, se lameava tudo o carro e ele lavava de novo. Daqui a pouco chega uma hora que ele vai falar, pelo amor de Deus, para de sujar esse carro, eu não vou lavar mais esse carro, se vira agora. Então, como se você estivesse brincando com a glória de Deus, brincando com a graça de Deus, brincando com o sacrifício de Cristo. Então, quem brinca com o sacrifício de Cristo não pode jamais ser uma pessoa convertida, não pode jamais alcançar misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele renova suas misericórdias de uma forma assim, ó. Eu pequei, me humilhei de todas as formas, eu não cometo mais aquele pecado, eu não volto mais naquele pecado, porque eu não quero brincar com a misericórdia de Deus. É isso, irmãos. É isso. Uma coisa tão simples. Outra coisa. Aqueles cristãos que se convertem, entre aspas, eles sabem todos os pré-requisitos que se tem que ter para ser um cristão dentro de uma comunidade. Uma comunidade que eu digo é uma denominação, uma placa, uma organização, entendeu? Que se chama igreja, mas não é igreja, igreja somos nós, cada um de nós.
né? E o que Cristo ensinou era amar o próximo como eu amei, né? Como eu vos amei. Então, o evangelho hoje é de mim para ti. O melhor evangelho que eu posso praticar, o melhor amor que eu posso praticar é mim para ti. Eu para você. É o único evangelho. E as pessoas entram hoje numa igreja e se enganam. Por quê? Porque eles tentam passar para você um Cristo que não te exige nada, um Cristo legal, né? Um Cristo que, se você pedir para Ele te curar, Ele vai te curar. Se pedir para você dar dinheiro, se você der dinheiro para Ele, Ele vai te dar dinheiro em dobro. Um Cristo negociável, né? Então, esse Cristo negociável, chega uma hora que as pessoas se decepcionam. Mas tem pessoas que elas entram na igreja, na comunidade, na denominação, na placa, né? E elas se enganam. Por quê? Porque elas ficam na igreja sem entender muito tempo, sem entender muitas coisas. Quando essas igrejas começam a colocar essas doutrinas demoníacas, logo os espíritos do mal começam a entrar dentro da igreja. Mas pastor, você está dizendo que dentro da igreja tem diabo? Dentro da igreja tem demônio? Tem demônios agindo dentro das igrejas. Tem demônios fazendo a mesma coisa que os magos lá da época de Faraó, quando Moisés jogou o cajado no chão, virou uma cobra, uma serpente, e eles fizeram igual, mas aí a serpente de Moisés tragou as outras serpentes. Quer dizer, o mesmo sinal que Moisés fez, né, que Moisés fez através de Deus, esse sinal, e o mesmo sinal que Moisés fez, os feiticeiros lá, os magos do Faraó também fizeram, né? Então, o que acontece? Só que a manifestação de Moisés, a serpente de Moisés, tragou as outras. Então, é isso que é a diferença. É que no final, é Deus que vence por causa do seu poder insuperável e glorioso. Então, eles começam a imitar essas pessoas da igreja, com línguas estranhas. Eles começam a imitar em casa, sapatear em casa, rodopiar em casa. E eles começam a abrir espaço para o engano. Vem o espírito enganador e se aposta dessas pessoas. Então facilita mais para aquilo que ela quer fazer. No caso agora ela tem um ajudador. Quando você quer fazer uma coisa boa para Deus, você tem um ajudador que é Deus, o Espírito Santo. Mas eles têm um ajudador por engano. Então, muitas pessoas hoje que não querem ficar para trás da... Então não é possível que nós, cristãos que sabemos, não vamos orientar as pessoas a respeito disso. Há muitos espíritos enganadores agindo dentro dos ministérios das igrejas, das denominações, das placas, estão agindo aí. O que eu quero dizer para vocês, não se enganar com pessoas que não têm o fruto de convertidos. E orar por essas pessoas, porque elas precisam entender que a palavra de Deus é para curar elas, né? Então, o batismo tem sido uma coisa muito inútil, porque ele não tem feito efeito. As igrejas estão batizando pessoas. Eu já vi várias realizações dentro da igreja para poder chamar jovens, chamar adolescentes, chamar as pessoas, fazerem vários tipos de eventos que não tem transformado pessoas.
eles têm feito aquilo que o povo quer, aquilo que o povo gosta, para atrair pessoas, porque pessoas hoje são números. Eles vão pagar muito caro, meus irmãos, por isso, porque as ovelhas estão sem pastor hoje. Eu quero dizer para você que no versículo 16 de Romanos 8 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, nós somos diferentes, aqueles que são diferentes. Você que está sendo atraído por este vídeo, está convidado para vir cultuar conosco, estudar a palavra de Deus conosco, né, no Ministério Trazendo a Arca. Nós temos que mostrar que nós somos diferentes, estamos atrás da verdade. Eu fiquei de cara esses dias que eu fiquei bravo, eu disse assim: olha, eu não vou emprestar mais nada para nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma placa, nada, não vou emprestar mais nada. Porque eu me dediquei bastante, comprei várias coisas, caixa de som, câmera, instrumentos, para poder o quê? Fazer os cultos. Aí o que acontece? Eles não te dão oportunidade, não me dão oportunidade para pregar, tem medo da pregação genuína, né? Mas quando alguém da igreja deles precisa de alguma coisa, eles não emprestam, e aí eles sabem onde procurar, que é aqui na minha casa, né? É em mim que eles vêm. Então, quer dizer, eu fico de cara com isso, eu fico observando essas coisas. E um dia eu fiquei indignado e falei: eu não empresto mais nada para ninguém, porque assim, ó, se estraga, ninguém paga. Se a igreja de vocês não apoiou vocês a fazer isso, aí eles falaram para mim: não, mas a nossa igreja apoia, o problema é que elas não têm condições de comprar. Eu falei assim: como que elas não investem em evangelismo de rua, como eu investi? Como que elas não investem com tanto dízimo, tanta oferta que eles pegam? Todas as ofertas que eu tinha, eu investi em instrumento, eu investi em caixa de som, eu peguei e mandei para a missão. Todas as ofertas que eu ganhei nas igrejas, por pequena que seja, ou eu deixava na própria igreja que eu via necessidade, ou eu levava para um missionário, ou eu fazia alguma coisa. Agora, vocês têm que entender uma coisa: eu não estou deixando de emprestar porque eu sou ruim, ou porque eu estou orgulhoso, porque eu tenho, não. É porque se eles são uma denominação fechada, que não abre oportunidade para ninguém, que só eles que são os bambambam da história, né? E recebem dízimo e oferta alçada, e oferta para missão e tudo isso, eu sou pequeno. Nenhuma denominação dessa vem aqui trazer uma cesta básica para mim, por mais que eu ajude a fazer várias coisas aí. Nenhuma igreja dessa vem aqui pagar a minha conta de luz. Nenhuma igreja dessa, quando eu estive fazendo trabalhos fora, essas igrejas me apoiaram com cestas básicas, com gasolina, com qualquer que seja, uma visita para ajudar, ou um missionário, ou um obreiro para ajudar, falar: não, eu vou ajudar. Quando tinha que pregar na minha igreja, a Assembleia de Deus não deixava os pregadores deles vir pregar na minha igreja. Outras denominações também não deixavam, mas já me convidaram um monte de vezes para fazer parte do grupo de casais, do pastorear casais, dos jovens. Já me fizeram proposta de tomar conta da igreja para eles. Eu tenho que ir lá defender a placa deles, vestir a camisa deles, fazer tudo o que eles quiserem, mas eles não têm noção de reino de Deus. Está entendendo a situação? Eles pregam o reino de Deus dentro da igreja deles, irmãos. Eles pregam a paternidade dentro da igreja deles. Eles fazem tudo isso na igreja deles, mas na hora que eles podem exercer, que eles precisam exercer isso, como igreja, como denominação, eles não fazem. Que vergonha uma igreja de 50 anos, 60 anos, 100 anos,
estou falando de igreja que nasceu ontem, não. Estou falando de igreja que tem 100 anos de caminhada. Não emprestar uma caixa de som, não ter uma caixa de som para emprestar, ou não emprestar para uma pessoa que quer fazer evangelismo de rua. E eles têm que vir aqui na minha casa, porque aqui na minha casa eu tenho. Talvez não fique sempre aqui na minha casa. Talvez esteja no local que eu esteja fazendo os evangelismos. Mas sabem aonde vim. Só que na hora de apoiar a gente, eles fogem. Aí você pode dizer, mas pastor, você está pagando com a mesma moeda? Simplesmente eu quero dizer para você assim, ó. Eu não vou apoiar mais eles, porque tem um monte de igreja pequena que não tem condições, realmente. Eu perco meu tempo de ajudar essas pessoas que não têm condições realmente. Não tem obreiros, não tem pastor, não tem caixa de som, não tem condições de fazer evangelismo de rua. Eu vou lá e apoio essas igrejas. Mas essas igrejinhas pequenas que eu já apoiei bastante igrejas, nenhuma também veio para me apoiar quando eu precisei. Mas eu prefiro ajudar essas pequenininhas do que as denominações grandes, gigantes. Então quer dizer, lá nesses lugares tem holofotes, tem vitrines. As pessoas gostam de ficar, aparecer. E hoje em dia, você sapateou, rodopiou, falou em língua estranha e profetizou, acabou. Você pede dinheiro, eles te dão. Se fosse para mim promover meu ministério dessa forma, eu já estava bem. Não precisava estar fazendo biquinho aí para, bico daqui, bico dali, para poder arrumar algum dinheiro para ajudar no orçamento da igreja. Mas eu pretendo te ajudar. Eu pretendo edificar você. Eu pretendo fazer um sacrifício por você. Eu prefiro ficar sem ganhar nada, mas estar edificando você. Eu prefiro não perder tempo com essas denominações grandes, mas eu prefiro perder tempo com você. Então é você que eu quero gravar esses vídeos. É para você que eu quero gravar esses vídeos. É você que eu quero impactar através do Evangelho. E que Jesus possa entrar dentro da sua casa, fazer morada e abençoar grandemente toda a sua casa. E eu não estou falando financeiramente, mas no geral. Porque Cristo tem muito, mas muito mesmo para te dar. Mas primeiro você tem que aprender várias coisas como eu aprendi. E aí você vai ficar liberto do sistema. E você vai ficar livre para Cristo. E você vai fazer o que Cristo mandou fazer, sem nenhum impedimento. Você vai levar aquilo que os pobres precisam. Você vai orar e o Espírito Santo vai responder. Porque agora você está livre para que o Espírito Santo fale com você. E você não vai estar mais esperando profecia. Você não vai estar mais esperando resposta de homem. Mas você vai estar ligado direto com Deus. Espero que esse vídeo tenha servido para você. Espero que esse vídeo tenha agregado a você muito conhecimento. Apesar de que eu dei vários exemplos aqui, mas eu quero deixar bem claro para você que a minha intenção aqui não é falar mal das pessoas, nem de denominações, mas de apontar aquilo que está errado e apontar para você o caminho. E dizer para você, não é difícil servir a Jesus e seguir no Evangelho. Não é difícil fazer essas coisas, servir a Jesus e seguir no Evangelho, se você realmente quiser fazer.